Oi, meus queridos. Olha só, hoje estamos filmando aqui fora, que tá um dia tão bonito. Tá começando a ficar friozinho, mas é gostoso, né? Um friozinho, não tem mosquito. Olha só, estamos filmando, aliás, aqui da sede do Dr. Coffee, que é a minha casa, que está patrocinando essa série The Coffee Times. E hoje eu peguei um tema que eu acho muito importante e que eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, passamos por ele. E que é a questão da depressão. E maravilhosamente, já lhe digo de frente, antes de eu te dar os detalhes, que o café tem componentes já estudados em animais e estudos epidemiológicos em humanos, mostrando um efeito preventivo do café com relação à depressão, alcoolismo e abuso de drogas, que está tudo intimamente relacionado, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, olha só, como é que as coisas acontecem, né? Você está numa situação difícil, você fica estressado e você quer procurar uma forma de se relaxar, né? Então, tem pessoas que procuram a comida, e aí acabam ficando mais gordinhas, né? E tem as pessoas que procuram as bebidas, o álcool, e tem as pessoas que procuram coisas mais fortes, que realmente tiram a pessoa do ar, que seriam essas drogas alucinógenas, né? E o mecanismo que acontece em todas essas situações é o mesmo. Ou seja, alguma substância que está dentro disso que você está usando como maneira de escapar dessa situação, essa substância está promovendo um círculo que é vicioso e que por conta disso se torna você vicia, né? O nome diz, você fica viciado, que é de você tem acesso àquela substância, aquela comida, o chocolate, o que for, e você passa a fazer mais uso e mais uso, porque o seu cérebro aprende que quando você tem acesso àquilo e você consome aquilo, você se sente melhor, você tem um sentimento bom. Então, como a gente quer se sentir bem, a gente sente aquela vontade de procurar mais e mais aquilo. Claro, quando é um chocolate, quando é um sorvetinho, como é o meu caso, o máximo que vai te acontecer é pegar uns quilos que você tem que queimar depois. Mas quando é uma coisa mais pesada, quando é um álcool, quando é uma droga, aí a coisa fica mais complicada. E como eu disse no início, felizmente o nosso cafezinho tem substâncias lá dentro que nos ajudam a combater esse ciclo vicioso. Só para você ter uma ideia de números, eu não sei se você está a par disso, mas a depressão já é considerada a segunda maior e mais importante doença que é incapacitante, né? Porque a pessoa com depressão, dependendo da profundidade da depressão, ela não tem vontade de ir ao trabalho, não tem vontade de fazer nada. Então, falta mais o trabalho, acaba pedindo licença, então os custos todos associados a isso. E a outra coisa que a gente sabe que através da história o homem sempre buscou alguma coisa que desse essa sensação de prazer, algo mais que a Shell não lhe dá. Então, o que tem no café que previne ou que ajuda a você não ir nesse caminho, vamos dizer assim? Bom, como eu falei na nossa conversa na semana passada, da constituição do café, eu omiti de propósito, porque eu ia falar com mais detalhes sobre isso hoje. O café, eu falei também isso, eu me lembro, que é um dos poucos produtos naturais que quando é queimado, né, que é roast, queimado, ele produz substâncias boas. Geralmente tudo que é queimado fica ruim, joga fora. Até pão torrado, se tiver muito torrado, a gente não aguenta. Mas o café não.
O café, na medida que você bota a temperatura, o que, que acontece? Aqueles ácidos clorogênicos que eu mencionei na semana passada, que estão presentes numa quantidade muito maior do que a cafeína, eles estão numa média de 6 a 12% do café grão seco, comparado com a cafeína, que é de 0,5% a 2% só. Então, esses ácidos clorogênicos, o que, que acontece? Com o calor, sendo um ácido, se você tem um mínimo de lembrançazinha da sua química, ele tende a perder uma molécula de água, que é a desidratação, né? E o café, e esse ácido clorogênico, quando ele desidrata, ele forma um ciclo. Ele fecha a molécula, um pedaço dela, e forma o que a gente chama de quinolonas ou quinídeos. Pois bem, muitos desses quinídeos estão relacionados com essa ação, ou pelo menos um ou dois deles a gente tem trabalho que confirma essa ação preventiva desse ciclo vicioso que a gente chama que é o ciclo do prazer e da recompensa, né? O ciclo do prazer e da recompensa. Então, muito bem, então esse composto que está no café, o que, que ele faz? O que, que descobriram que ele faz? Olha que coisa incrível. Nós temos no sistema nervoso central, que é a área que controla emoção, aprendizado e memória, toda uma área grande chamada mesolímbica, e essa área tem receptores para substâncias que nós fabricamos, que são as famosas endorfinas, né? E as endorfinas, elas, na realidade, elas são mimetizadas através da ação da morfina. Ou seja, a morfina, você sabe, é uma substância com alto poder analgésico, e a gente também sabe que, dependendo das doses, a pessoa tem alucinações, aquele negócio todo, e por isso acaba ficando viciada não só por conta do alívio da dor, mas também pela sensação gostosa dos sonhos, alucinações que a pessoa tem. Bom, muito bem, esse efeito alucinatório, vamos dizer assim, da morfina, ela mimetiza a ação da endorfina, que é uma substância que o nosso corpo mesmo fabrica para produzir essa sensação de prazer e de recompensa. E que provavelmente ela é liberada, por exemplo, quando você está com uma pessoa que você gosta, né? E aí você quer estar mais com ela, você fica viciado nela, né? Mas isso é uma coisa boa, né? Uma coisa fisiológica normal, que a gente precisa, né? Mas infelizmente quando a pessoa está num estado de depressão, de estresse, e que ela não tem ela não vê nem quem está em volta que pode dar nada, nem oferecer nada, ela busca então nessas outras coisas, né, a ter essas sensações gostosas. E aí o que acontece? Essa endorfina, como a morfina, se ligam a esses receptores que a gente chama de receptores opiáceos, que tem vários tipos, esse especificamente é o tipo 1000. E quando esse receptor ele é ativado, o que ele faz? Ele bloqueia o mecanismo de inibição desse setor de prazer e recompensa. Então, bloqueando a inibição que normalmente está presente, então a pessoa tem aquela sensação do prazer e da recompensa. E, como eu disse, é uma coisa, né, uma sensação boa que a pessoa tem, então ela busca aquilo mais e mais e acaba realmente ficando viciada. Agora deixa eu te contar uma coisa que você não vai acreditar. Mas se eu disser para você que componentes do café foram descobertos e são quinídeos, esses produtos que são formados quando o café é queimado, claro, num determinado grau, como eu comentei na aula passada, se você queimar demais, esses produtos vão ser degradados, mas numa queima boa, numa queima perfeita, vamos dizer assim, entre leve e média, né, que seria ideal, você tem uma concentração bem alta desses quinídeos
E o que eles fazem? Eles têm a capacidade de se ligar ao mesmo receptor que a morfina se liga, ou seja, os receptores das endorfinas, esses receptores opiáceos. E o que ele faz? Ele impede que a morfina ou outras drogas de abuso bloqueiem esse sistema de inibição e, com isso, permitam que a pessoa fique naquela coisa de querer voltar aquilo. Quer dizer, ele bloqueia o mecanismo de vício, né? Quando você... E tanto é assim que tem pesquisas epidemiológicas em que se compararam pessoas que tomam café regularmente, 3 a 4 xícaras ou mais, dependendo da sua tolerância aos efeitos do café. Mais de 3 a 4 xícaras é o valor considerado assim normal, vamos dizer assim. E compararam então populações que tomam café com populações que não tomam café. O que eles descobriram? Uma das coisas que eles viram é que essas pessoas são muito menos levadas a esses mecanismos de extremos, vamos dizer assim, de satisfação através de vícios de drogas. Inclusive, o Dr. Darcy Lima, quando era vivo, que foi o grande pesquisador de café e assim, sempre levou essa bandeira aqui, aí no Brasil, e também aqui fora, fez várias palestras e tudo. Ele fez uma pesquisa com mais de 100 mil estudantes, na época, pessoal na época de estudo, né, aluno, para ver quem tomava café, quem não tomava, os efeitos em memória, aquele negócio todo. E adivinha o quê? Uma das coisas que ficou claro é que o café não só ajuda no rendimento acadêmico e tudo, mas também as pessoas que tomam mais café são exatamente aquelas que são mais controladas na relação com essas drogas, com o álcool. O álcool é mais social, não é aquele álcool pesado procurando uma recompensa, né? Então, gente, continua tomando seu cafezinho 3, 4 vezes por dia, que isso realmente é mais uma razão para você tomar e tomar com gosto. Eu só queria dizer também que, para terminar, que os detalhes assim químicos, com citações e referências, para quem tiver mais interesse em ir mais a fundo nesse assunto, eu fiz uma pequena revisão nesse assunto com uma colega minha há uns anos atrás, e nós publicamos um artigo chamado Coffee, Depression, Alcoholism and Drug of Abuse. Esse artigo foi publicado em 2014, e o que eu vou fazer é pedir que vocês procurem a minha página no LinkedIn. Se você já não faz parte, é legal fazer parte, você faz uma comunidade assim profissional muito boa. E eu tenho esses artigos todos apensados na minha página. Fica mais fácil para você acessar, porque através da minha página no Facebook, eu estou com dificuldade de puxar artigos em PDF. Eu vou tentar, mas não prometo. Mas na página do LinkedIn você com certeza vai achar. Olha só, eu espero que você tenha gostado dessa conversinha de hoje. Ela vai estar no meu Facebook e também vou transferir para o Facebook do Dr. Coffee. Tá? Então, olha, tenha um fim de semana bem legal e sábado que vem a gente está aqui de novo. Um beijão.